Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma live nossa sobre assuntos relacionados à segurança da informação, LGPD e melhores práticas, né? E hoje falaremos sobre como atender aos 5 controles de segurança cibernética indicados pelo TCU. Eu vou, Alberto Bastos, iniciar essas nossas lives com a apresentação dos controles SIS. Em seguida, eu vou passar para o Cássio Ramos, que vai explicar um pouquinho sobre o relatório do TCU, dos 5 controles para ontem. O Eduardo Poggi fala sobre o plano de ação. E nos próximos passos, Carlos Afonso e o Fernando Neri encerram, então, com o relatório do TCU. Então, vamos em frente, falando agora sobre, nessa primeira apresentação, um pouquinho sobre os controles do SIS, versão 8. Então, para nós, assim, é um momento importante para falarmos sobre os controles SIS, onde cada vez mais nós temos visto a adoção dos controles críticos do SIS, né, os famosos top 18, como medidas eficientes para esse momento tão importante que nós temos vivido aí com a transformação digital das empresas e principalmente com esse crescimento das ameaças digitais e ransomware e vários tipos de ataques onde as empresas precisam estar preparadas. E, sem dúvida, o SIS hoje é a principal referência nesse sentido aí da nossa segurança cibernética. Mas antes mesmo de falar do SIS, eu quero reforçar a novidade, né? Porque na semana passada a ISO ela publicou a nova versão da ISO 27001, que é a famosa norma de segurança da informação, né? E mesmo para as empresas que não utilizam a 27001 para certificação, hoje todos os sistemas de gestão de segurança da informação são baseados nessa norma 27001, que é a grande norma da série 27000 de segurança da informação. A versão até então da 27001 era de 2013, né? Então, portanto, aí quase 10 anos, onde a gente precisava, de fato, aí revisar essa norma, e a ISO acabou de publicar, então, na semana passada, a nova versão da 27001, e as principais novidades, né? A 27001 ela tem um anexo, que é o anexo dos controles, e esse anexo faz referência a 27002, que também era uma versão de 2013, né? Então, esses controles, os 114 controles que existiam na 27002 de 2013, que eram divididos em 14 seções, faziam parte do anexo da 27001, e esses 114 controles foram revisados e agora eles são 93. Praticamente não se perdeu controle nenhum da versão anterior, pelo contrário, esses controles foram melhores esclarecidos, alguns deles foram consolidados, e 11 novos controles relacionados a novas ameaças, nova realidade aí de trabalho em casa, de ataque de ransomware, né, foram então consolidados aí nesses 93 controles que são organizados em 4 seções, né? Para ISO, controle é tudo aquilo que, na verdade, diminui o risco, né? De uma certa forma, são as nossas medidas de segurança. Então, no caso da ISO específico, né, as seções são controles organizacionais, que são políticas, atribuições, responsabilidades, controles de pessoas, capacitação, conscientização, formação de pessoas, controles físicos, né, para a segurança física, né, as nossas fechaduras, as chaves, os controles de acesso, e controles tecnológicos, ferramentas e sistemas que são instalados para efetivamente trazer essa separação. Então, controle é uma palavra-chave, e muita gente pergunta a questão assim, poxa, mas tem os controles do SIS, tem o controle da ISO, como é que pode? Eu uso um, eu uso outro, quando eu sei como escolher um e quando escolher outro, né? A boa notícia é que eles não são concorrentes entre si, né? Pelo contrário, né? Cada documento desse, seja um documento ISO ou o próprio documento do SIS, ele é um documento de referência que tem um escopo bem definido de atuação. Então, no caso da 27001 e da 27002, os controles são uns controles mais abrangentes, controles de gestão envolvendo segurança da informação. Então, lembrando que, por exemplo, na segurança da informação, existem questões específicas de controle de acesso físico, que não dizem respeito
necessariamente a segurança cibernética. E já o SIS, dentro da visão dos controles críticos do SIS, esse sim, os controles são muito mais detalhados, são técnicos, né? Então, enquanto a ISO diz muito o que fazer, os controles do SIS dizem muito como fazer, né? Então, eles entram em níveis de detalhe que, com certeza, para uma norma de gestão, a ISO não entra. A boa notícia é que o SIS tem alguns documentos de apoio, e um deles, que são mapeamentos, que mapeiam, né, relacionam os controles do SIS com outros documentos de referência. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal que usa muito o modelo do NIST, né, existe um documento específico que cruza o SIS com os documentos do NIST, e no caso da versão 8, nós já tínhamos mapeado o mapeamento dos controles do SIS com a ISO 27002. Então, esse documento ele está disponível e ele pode ser utilizado. Falar um pouquinho, então, sobre os controles do SIS, né? Então, já desde 2008, na época do SANS, né, já vinha se trabalhando essa ideia de identificar quais são aqueles controles críticos, né, aqueles que deveriam ser priorizados. Desde 2008 vem evoluindo a versão 1, 2, 3, 4, 5, sendo que nas últimas versões, até a versão 7, eles eram conhecidos lá como Top 20, né, os Top 20, que eram 20 controles ordenados nas suas respectivas prioridades. 18 de maio do ano passado, portanto, quase ali um ano e meio atrás, a ISO publicou a versão 8, desculpe, o SIS publicou a versão 8, que é essa versão que tem agora 18 controles. Então, em vez dos top 20, são top 18, né? E a gente vai falar um pouquinho em seguida. 18 de maio de 2021, o SIS lançou mundialmente a versão 8, e eu já convido vocês, porque no dia 19 de maio, um dia depois, nós aqui na Módulo realizamos uma live específica sobre esse lançamento da versão 8, e eu depois vou pedir para a Jéssica e a Gaia colocar aqui no nosso chat o link para o nosso canal YouTube, onde vocês podem encontrar essa apresentação e muitas outras que detalham especificamente aí a questão do mapeamento do controle SIS. E, pessoal, aproveitando, as nossas lives nós vamos falar em sequência, mas vocês podem ir colocando no nosso chat dúvidas, perguntas, contribuições, e ao final, então, das apresentações, nós vamos voltar e responder todas essas dúvidas e perguntas que vocês incluírem aqui no chat. Então, fiquem à vontade aí para participar e colaborar com a gente aí, junto aí nas mensagens do nosso chat. Falando um pouquinho ainda sobre a versão 8 do SIS, né, também nós publicamos um white paper que explica com um pouco mais de detalhe, né, as novidades dessa versão dos controles do SIS, né? Lembrando que os controles do SIS eles não são apenas mais um checklist de um monte de coisa que você tem que fazer já disponível aí, por exemplo, na internet e outros lugares. Não. É uma lista de ações efetivas e priorizadas em segurança cibernética, e que é um consenso entre vários especialistas, né? Eu participo dessas comunidades aí que ajudaram a desenvolver. Nós aqui na Modo temos uma equipe, a gente tem até orgulho aí de ter participado aí com alguns controles e medidas de segurança do controle do SIS. Tem um pouquinho lá da nossa contribuição, da participação brasileira na elaboração desses documentos. Então, também eu vou copiar para vocês, peço para a Jéssica aí informar para vocês aqui no chat esse link, onde vocês podem dar um download, baixar o white paper, que tem mais informações e detalhe sobre os controles do SIS, né? De uma visão resumida, como eu falei, os 20 controles da versão 7 foram integrados agora em 18 novos controles, e a gente consegue perceber que o SIS ele tem uma preocupação muito grande em manter sempre esses controles atualizados, com o momento, o contexto que a nossa vida nas corporações e organizações passa hoje sob o ponto de vista digital, né? Então, dá para perceber, por exemplo, aqui, que o controle de proteção de dados, que antes era o 13º na lista anterior, agora é o terceiro, né? Porque com a LGPD, GDPR, proteger os dados hoje se tornou agora realmente uma prioridade. A parte de configuração, né? A configuração de segurança, a configuração dos equipamentos de rede, também foram integrados no controle número 4, que é a configuração dos ativos e do software na organização, né? A parte de controle de acesso, isso aí é interessante, né? Porque a gestão de identidade, né, que era o controle número 16, se tornou o controle 5. Né? Então, conceitos como Zero Trust, principalmente com trabalho em casa, cada vez mais a gente percebe aí essa preocupação do SIS
em manter essa lista de controles e medidas de segurança atualizados para que as empresas possam, de fato, se defender das principais ameaças, dos principais ataques cibernéticos que acontecem hoje, né? Então, estamos falando aí de ransomware, estamos falando de insiders, estamos falando aí de ataques sofisticados em relação a essa segurança cibernética. Então, estamos aí. São os 18 controles críticos do SIS, que eles supostamente foram elaborados de forma que a gente consiga executá-los em ordem, né? Então, faz todo sentido que o primeiro controle seja um inventário de hardware, né? Um inventário de ativos, em seguida um inventário de software, depois a proteção dos dados, depois a configuração adequada de segurança, e assim sucessivamente. Eu já vou adiantar aqui um pouco do spoiler, porque a nossa live de hoje fala exatamente sobre esse relatório do TCU, que o Fernando Neri vai aprofundar um pouco com mais detalhe, que são os 5 controles de segurança de cibernética do SIS para ontem. Né? Se é um controle para ontem, significa que se eu não tenho eles hoje, eu já estou devendo. Né? Então, o Cássio Ramos vai falar um pouquinho mais dessa lista de 18 controles. O TCU elencou 5 desses controles aí como os mais prioritários para esse momento, para ontem, já era para ter feito, né? Que é o controle número 1, inventário de ativos, o 2, inventário de software, o 3, a gestão contínua de vulnerabilidades, o 14, que tem a ver com pessoas, conscientização, e o 17, que principalmente em caso de incidente, a gente precisa ter uma boa resposta e gestão desses incidentes. Né? Bom, cada um desses 18 controles do SIS, ele possui o que o SIS chama em inglês de safeguards, né? Ou que seria, como nós traduzimos aqui, para medidas de segurança. Né? Então, os 18 controles do SIS contêm 153 medidas de segurança, que são aqueles níveis bem detalhados que a gente comentou. Né? E essas medidas de segurança divididas, classificadas, também em prioridades. Então, o grupo de implementação 1, que é o IG1, grupo de implementação 2, logo em seguida, e o grupo de implementação 3, no nível mais sofisticado. O IG1 também é chamado aí a higiene cibernética, né? Que é aquela higiene básica, aquele basicão que todas as empresas têm que fazer. Então, da lista das 153 medidas de segurança, 56 delas são essas prioritárias para o grupo de implementação 1. De novo, alerta de spoiler, né? O Cássio Ramos vai falar um pouquinho. Se nós pegarmos os 18 controles e fixarmos apenas os 5 escolhidos pelo SIS, e desses 5, se a gente escolher apenas as medidas de segurança do grupo de implementação 1, teremos então as 20 medidas de segurança que o SIS elencou como as medidas que têm que ser implementadas já para ontem. Cássio Ramos vai entrar um pouco mais em detalhes sobre essas medidas de segurança prioritárias, e nós temos aí a honra também de ter essa versão dos controles do SIS em português, o que favorece a adoção aqui no Brasil, o que, de uma certa forma, contribui para que os SIS sejam, na verdade, conhecidos e implementados. A gente sabe que o pessoal técnico, o pessoal de TI, tem uma boa fluência, principalmente no inglês técnico, mas é muito importante para a nossa comunidade, muito importante aqui para o Brasil, a gente ter, de fato, essa versão do documento oficial do SIS traduzido para português. Né? Então, nós temos participado, eu tive aí a liderança nesse processo de contribuir. No final, eu vou deixar uma dica para vocês, porque nós criamos um grupo no LinkedIn. Então, todas as pessoas que colaboraram conosco aí na tradução desse documento do SIS para português continuam nesse grupo. Nós acabamos traduzindo também outros documentos, o pessoal troca um pouco de experiência. E eu vou deixar o link no final para que vocês também, se tiverem interesse, se inscrevam nesse grupo do LinkedIn. É importante, né, como eu falei, porque a gente passa a ter não só o conteúdo dos controles do SIS em português, como muitas vezes a terminologia. Essa discussão de safeguards, por exemplo, né? Como é que a gente vai traduzir salvaguarda, medidas de guarda, né? E nós acabamos optando aí por medidas de segurança, foi um consenso da comunidade. Então, hoje, quando a gente olha alguns termos, por exemplo, dentro do SIS, né? Malware, a gente não traduz malware, ransomware, que seria, sei lá, resgateware, nós não traduzimos ransomware, né? Então, é muito importante termos os documentos em português, porque eles nos apoiam e nos ajudam aí a não só ter acesso ao conteúdo de uma maneira mais tranquila, mais clara, né, em português, como também a gente fixa aí uma linguagem comum em termos de terminologia.
O SIS, como eu falei, ele tem outros documentos complementares, né? E também desses documentos complementares, eles apoiam a adoção dos controles críticos, né? do CSC. Um desses documentos é o documento que fala sobre uma metodologia ou um método de análise de risco, né? Que é o CISRAM, que é um Risk Assessment Método, né? Então, muito interessante. Nós já temos lives falando especificamente do CISRAM. Tem um documento que, para o pessoal de LGPD, proteção e tratamento de dados pessoais, ele é muito interessante, que ele é o Privacy Companion Guide, né? Que é um guia complementar de privacidade que fala exatamente das implicações de privacidade, o impacto da privacidade, quando a gente está implementando segurança cibernética. Boa notícia é que nós temos esse guia em português, tá? Então, o Guia Complementar de Privacidade do SIS, que tem esses impactos da privacidade na segurança cibernética, ele está traduzido para português, é, e dentro do seu conteúdo, o SIS ele colocou muito foco no impacto de privacidade, considerando o GDPR, né, que é a legislação internacional da Europa para a proteção de dados pessoais, também o FIP, né, que são princípios de privacidade muito utilizados no governo federal americano, né? E aí, olha, de novo, um alerta de spoiler para vocês, né? Nós já traduzimos, e na verdade não é nem traduzimos, nós já criamos aqui para o Brasil, né, já que o SIS fez um material que considera a GDPR da Europa e considera o FIP dos Estados Unidos, nós criamos um anexo agora, que é um anexo que considera o impacto dos controles do SIS, considerando a nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira, né? Então, esse documento, em breve, ele será publicado oficialmente pelo SIS, o conteúdo dele já está fechado, então, um spoiler ali, em breve, aí vocês devem ter acesso a esse conteúdo. Nós da Módulo estamos trabalhando bastante para que o SIS seja cada vez mais adotado de fato, entendido e compreendido, né? Então, em alguns dos nossos produtos, nós temos uma participação específica no SIS que nos permite compartilhar esse conteúdo na nossa solução de lei digital, que é toda uma biblioteca de conteúdo das principais leis, normas e referências, como ISO, LGPD e agora o CIS, o PCI, tudo isso na lei digital. A nossa solução de gestão quantitativa de riscos, né, que é o QuantiRisk, a gente utiliza os controles do SIS para a tomada de decisão, né? Então, o QuantiRisk é uma solução que permite identificar qual é o nosso tamanho em dinheiro, em reais, do risco cibernético, né? Então, com isso, a gente consegue também, se a gente tem um risco de 10 milhões de reais, por exemplo, num cenário de risco, e identifica que se eu implementar essa medida de segurança do SIS, eu reduzo esse risco de 10 milhões para 1 milhão. Eu começo a ter uma possibilidade de, usando os controles do SIS, ter de fato aí um retorno do investimento das minhas ações de segurança. O LGPD Manager, muitos de vocês já são usuários dessa solução do LGPD e a gente utiliza os controles críticos do SIS, o guia complementar de privacidade para apoiar a implementação de segurança cibernética para a proteção de tratamento de dados pessoais. O Maturity Manager, que é a solução mais inovadora e que a gente lançou recentemente, né, que permite que você, de fato, consiga analisar o seu nível de maturidade. O Eduardo Pode vai falar um pouquinho sobre essa solução de Maturity Manager aplicada aos controles do SIS. Então, eu vou terminando por aqui, aí fica aí as nossas dicas. Eu vou copiar depois aqui no chat para vocês o nosso link para o grupo do LinkedIn, que é o grupo que discute aí os controles do SIS, tira dúvidas e participa nessa adoção dos documentos do SIS para a versão brasileira, né, desse documento de referência. Sobre a newsletter, né, eu tenho um grupo também, eu vou copiar para vocês, um grupo do LinkedIn, que toda semana a gente publica notícias de melhores práticas, né? Então, na semana passada, a gente anunciou as novidades da ISO 27001. Convido vocês a assinarem essa newsletter para ficar e indicarem também outras pessoas para assinarem a newsletter. E para fechar, já que eu estou fazendo essa nossa propaganda da newsletter aqui, que é uma newsletter gratuita e que a gente fomenta sempre temas de interesse, eu já vou dando spoiler desse fim de semana, tá? Na segunda-feira que vem, a gente vai anunciar que a ISO acabou de lançar a nova versão da 27005. O que é a 27005? Na série 27000, que tem a 27001, a 27002,
A 27005 é a norma internacional de gestão de riscos em segurança da informação. Então, estou escrevendo um artigo, vou publicar ele na segunda-feira de manhã. Convido vocês, então, a assinar o newsletter para ficarem aí atualizados das principais novidades aí que a ISO acabou de lançar, a 27005, saindo do forno agora. É isso, pessoal. Obrigado, então. Reforço mais uma vez, vou passar a palavra para o Cássio Ramos. Fiquem à vontade para utilizar o nosso chat, coloquem aí suas dúvidas, perguntas, e nós vamos, então, considerar todas elas aí no final das nossas apresentações. Obrigado, bom dia. Cássio Ramos, é contigo. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Cássio Ramos e nós vamos falar um pouquinho hoje, nesse momento, sobre um pouquinho mais específico sobre cada um desses controles de segurança cibernética para ontem. Desculpa. Eu sou o líder do time de serviços da Módulo e a gente tem tido cada vez mais projetos que envolvem, de alguma forma, as implementações desses controles. Como foi dito pelo Alberto, o CIS ele define de tempos em tempos os melhores controles de segurança, né? Então, são 18 controles de segurança que devem ser implementados em sequência, porque não faz sentido, por exemplo, você ter uma gestão contínua de vulnerabilidades sem entender o teu inventário de ativos e o teu inventário de software. Porque dentro, por exemplo, de um inventário de software, a gente sabe quais softwares podem ser utilizados e quais não podem ser utilizados. Então, a ideia é que a gente implemente de forma sequencial esses controles, os 18. O TCU, ele defende a implementação dos 18, mas para essa verificação inicial, foram simplesmente verificados os 5 que são de implementação obrigatória para ontem. E quais foram os critérios, né? Dentro de cada um desses controles, como o Alberto citou, existem as medidas de segurança. E as medidas de segurança que foram selecionadas foram as medidas de segurança do grupo de implementação básico, do grupo de implementação 1. Então, para inventário e controle de ativos, foram selecionadas 2 medidas de segurança. Para inventário e controle de ativos de software, 3 medidas de segurança. Gestão contínua de vulnerabilidades, 4 medidas de segurança. Percebam, aqui é uma gestão contínua, e a gestão contínua pressupõe que o processo seja cíclico e ele seja reportado, ou seja, não é simplesmente a execução de análises de vulnerabilidade. Tem todo o processo de execução de análise, de correção de vulnerabilidade, de reporte, isso de forma cíclica. Conscientização sobre segurança. Aqui a gente observa que é o elo mais fraco da segurança são as pessoas. Então, as pessoas precisam ser treinadas e conscientizadas. Foram 8 medidas de segurança selecionadas. E a gestão de resposta a incidentes também, um processo bem definido, com responsáveis e com fluxos de tratamento de incidentes. 3 medidas de segurança. Então, para que a gente tenha uma efetiva segurança cibernética, o mínimo que se deve implementar são esses controles e suas respectivas medidas de segurança. Como é que o TCU realizou a pesquisa? Ele enviou uma pesquisa, foi feita uma autoavaliação desses controles e as medidas de segurança por 377 organizações públicas. E o que se observa é o seguinte: a maturidade de 4% dessas organizações é inexpressiva. De 24% dessas organizações, ela é inexpressiva. 54% tem maturidade inicial. E maturidade intermediária e aprimorada são pouquíssimas organizações. Então, as organizações públicas ainda estão num nível de maturidade muito baixo, segundo essa autoavaliação de controles internos. E aí a gente pode observar o seguinte: numa autoavaliação, podem haver distorções. Algumas instituições podem se avaliar de forma incorreta. Então, é importante que a gente entenda que isso também foi vamos dizer, foi um método de avaliação que pode não estar muito preciso. E acredito eu que essa precisão esteja ainda para menos. Ou seja, as organizações se autoavaliam mais maduras do que elas de fato são.
E aqui é a avaliação por controles. Então, a nota é uma nota de 36 em 100, por exemplo, para inventário e controle de ativos. Para inventário e controle de ativos de software, 39. Gestão contínua, 35 de vulnerabilidades. Conscientização de segurança, 19. E gestão de resposta a incidentes, 39 em 100. E quais são as medidas de segurança que devem ser adotadas? Aqui do lado direito, eu tenho um dashboard que a gente pode observar o inventário, né? Um dashboard vivo que a gente enxerga o inventário. Medidas. Um inventário de ativos deve ser estabelecido e mantido. Então, é um processo de inventário que deve ser estabelecido e mantido. E deve haver também o tratamento de ativos não autorizados. Então, se um determinado ativo não é conhecido ou ele não é autorizado, ele tem que ser retirado do parque. E aqui ao lado são as ferramentas para se implementar essa medida. Existem ferramentas pagas e existem ferramentas gratuitas. Então, esse controle é um controle que pode ser implementado tanto com uma ferramenta paga por um distribuidor ou com uma ferramenta gratuita. Existem vários softwares que fazem isso. E a visualização que a gente tem que ter é a visualização de segurança desse inventário. Inventário e controle de software. Estabelecer e manter o inventário. Também um processo de inventariar os softwares. Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado. Então, software não suportado não deve estar contido dentro do inventário da empresa. E também o tratamento de software não autorizado. Se um software não é homologado, ele não deve permanecer dentro da instituição. Aqui também um dashboard em que a gente observa o inventário e, a partir dessa observação, a gente pode tirar muitas conclusões. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho um inventário de servidores e aqui eu tenho uma ferramenta que é o 7-Zip, é uma ferramenta para compactação de arquivos. Nesse parque aqui, ele tem uma versão 4.57 e uma versão 16.04. Isso já significa que não existe uma efetiva atualização dos softwares. Isso é uma visão de segurança que a gente observa dentro do parque, na observação do inventário de software. E aqui do lado esquerdo também as ferramentas que podem implementar isso. Mais uma vez, existem ferramentas pagas e existem ferramentas gratuitas que podem realizar esse tipo de serviço. Gestão contínua de vulnerabilidades. Estabelecer um processo, ou seja, escrever o processo, validar o processo e cumprir o processo que está descrito. Estabelecer e manter um processo também de correção. Executar a gestão automatizada de patches, de sistemas operacionais e de aplicações. Aqui é um dashboard que mostra a quantidade de vulnerabilidades pela sua criticidade, desde a mais baixa criticidade até a mais alta criticidade. E aqui ao lado, ferramentas que podem apoiar na gestão contínua de vulnerabilidades. Aqui o Intune Update Rings para atualização de sistemas operacionais e o Defender para atualização de pacotes de segurança e de patches de aplicações. Existem outras ferramentas, essas ferramentas são ferramentas da Microsoft. Conscientização sobre segurança e treinamento. Aqui é um ponto muito importante, são 8 medidas de segurança que foram selecionadas. Primeiro, estabelecer e manter um programa de conscientização e segurança. Isso normalmente deve ser algo institucional e que envolve o RH da empresa. Por isso que é um programa de conscientização de segurança para todos os colaboradores. Treinar os colaboradores para reconhecer ataques de engenharia social. Isso é básico, todas as instituições precisam ter isso. Treinar os colaboradores para entenderem as melhores práticas de autenticação, múltiplos fatores o MFA, múltiplo fator de autenticação, tamanhos de senha, complexidade. Isso é muito importante que esse treinamento seja realizado periodicamente. Treinar os colaboradores nas melhores práticas de tratamento de dados, classificação da informação,
treinar colaboradores para evitar exposição não intencional, por exemplo, é um e-mail que pode ser enviado para um destinatário errado. Isso tudo deve ser treinado e os colaboradores precisam estar cientes de como evitar esse tipo de prática. Treinar colaboradores para reconhecer e notificar os incidentes de segurança. Muitos colaboradores passam por incidentes de segurança e acabam não notificando. E é muito importante que a gente tenha esses dados de incidentes de segurança. Treinar os colaboradores para identificar e notificar falta de atualização de segurança nos ativos e treinar os colaboradores sobre perigos de se conectar em redes inseguras e transmitir dados por meio delas. Principalmente hoje que nós estamos ainda, muitas empresas estão em trabalho remoto, os colaboradores precisam entender os perigos de conexão em redes inseguras, seja na rua ou seja mesmo em casa, em que existe um ambiente compartilhado e a gente às vezes até compartilha o mesmo computador. E aqui são ferramentas, né? Então a Microsoft também tem um simulador de ataque que trabalha também em alguns pontos desses que foram colocados aqui. E por último, né, a gestão e resposta a incidentes. E designar responsáveis pelo gerenciamento de incidentes, estabelecer e manter informações de contato para reporte de incidentes e estabelecer e manter um processo para recebimento de notificação de incidentes. E aqui observem que a resposta a incidentes, ela precisa de um fluxo de tratamento, é um processo que precisa receber os incidentes, classificar esses incidentes, pontuar os incidentes de forma que a gente tenha uma sequência de tratamento e tratar. E assim, após isso, o reporte. Então, aqui é um exemplo, nós temos uma lista de incidentes e aqui esses incidentes já priorizados com as suas devidas pontuações. Tá? Então, todos esses 5 controles, eles são eles são razoavelmente fáceis de ser implementados e devem ser implementados o quanto antes em todas as empresas, principalmente as empresas que foram avaliadas pelo TCU. Eu fico por aqui, eu queria agradecer a participação de todos e eu passo para o próximo apresentador. Muito bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Poggi. Eu vou falar um pouquinho sobre o plano de ação necessário para você garantir que a maturidade ou elevar a maturidade dos seus controles CIS e das medidas para um nível futuro desejado para a sua empresa. Nem todo mundo tem que estar no nível 5, tem que estar no nível que está associado a um nível de risco. Tá? Bom dia, eu atualmente na Módulo sou responsável pela segurança cibernética, segurança da informação, e também sou responsável pelo portfólio de soluções de gestão de riscos para o mercado na Módulo. Tá? Então, eu sempre começo com uma provocação, né? Como é que eu consigo ter um processo ágil nas ações de gestão de maturidade do controle CISA? Como é que eu consigo acompanhar e ter um processo com a agilidade adequada, né? Então, esse é um ponto muito importante, é um ponto que muitas empresas, a gente vê, a gente já está aí há mais de 20 anos no mercado, e a gente observa que não é suficiente apenas fazer uma análise de maturidade e saber onde eu estou. Eu tenho que corrigir e para saber aonde eu vou e ter a transparência para um processo de ações, de implementação de ações que me levem para esse lugar desejado, senão, toda vez que eu fizer uma análise de maturidade, eu vou estar estagnado no mesmo local. E isso a gente vê lá atrás, que às vezes as empresas fazem análise de risco, análise de maturidade, e não fazem a ação de tratamento, né? Não fazem as ações que vão mover em direção ao lugar desejado. Tá? Nesse conceito de gestão de maturidade, nessa automatização, ela envolve a gente ter, por exemplo, o registro do que está sendo feito, para a gente ter uma transparência adequada para todos os envolvidos em um órgãos de governo ou órgãos de qualquer um dos poderes precisam dar essa transparência e mostrar essa gestão eficaz. Ao mesmo tempo que eu preciso automatizar para reduzir esse custo e aumentar essa agilidade, permitindo essa gestão eficaz no processo de maturidade. Tá? Basicamente, né, aqui a gente não vai fugir do padrão, a gente tenta simplificar para o entendimento ficar
mais adequado, a gente precisa de identificação dessas medidas, desses gaps, né? Dos gaps dessas medidas. A partir daí, a gente precisa fazer uma análise e avaliação, ou seja, entender esse gap, mensurar e fazer uma avaliação para direcionar um plano de ação que deve ser feito, garantindo também a comunicação e o monitoramento automatizado disso, ou seja, fornecendo a transparência. E a gente volta lá atrás, que a causa raiz é que a gente não tem esse monitoramento e nem essa transparência do que está sendo feito. E é aí que normalmente as coisas geram a gente enxerga alguns impedimentos, tá? E o que a gente tem como benefício se a gente fizer isso tudo, né? Basicamente, a gente tem uma gestão centralizada, né? A gente tem a informação protegida, não existe planilha para cá, planilha para lá, a manutenção constante desses registros, a auditoria do que se foi feito, os indicadores instantâneos do monitoramento do que está sendo feito, quantas ações já foram feitas, quanto percentual está executado, e todo o cabedal de benefícios que a gente tem dentro de uma solução automatizada que está em tela aqui, que vocês podem observar. Tá? O que a gente fornece, né, para que apoie vocês nessa execução? Basicamente, a gente tem os consultores da Modo, que são especialistas todos em gestão de segurança da informação e segurança cibernética. Aí cabe uma diferencial aí entre segurança da informação, é tudo aquilo que está ligado a crimes de informação, sendo essa informação em ativos tecnológicos ou fora de ativos tecnológicos, e a segurança cibernética, focada em riscos cibernéticos, onde as informações estão dentro de ativos cibernéticos, quais sejam banco de dados, ativos, internet, etc. Então, a gente tem, só para ficar clara aí a diferença do que é um e o que é outro. Além disso, a gente tem a parte de gestores do cliente, que são responsáveis pelos controles e pela implementação de segurança cibernética nas suas empresas, nos seus órgãos, tá? E uma solução de gestão automatizada que permita que essas informações, aí a gente resgata aí lá da ISO 31000, onde tem o registro e o relato de tudo que foi levantado, dando a transparência automatizada para todos os envolvidos e todas as partes interessadas. Okay? Além disso, eu trouxe esse slide em que pese que o Alberto já falou, que o Cássio já falou. Eu gostaria de vincular esses controles, né, todos esses controles que são considerados para ontem pelo TCU, primeiro com o NIST, Cyber Security Framework, que são os 5 controles do NIST. Existe essa relação, então a gente está falando de controles que estão associados com identificar, controles associados com o proteger e os controles associados em responder. Porque são os 5 pilares, os 3 importantes pilares, né? Então, basicamente, tanto o controle 1, 2, eles focam em identificar superfície de ataque tecnológica, para evitar que esse ataque cibernético se propague. Tá? O item 7 também, ele identifica as exposições desses ataques, onde pode acontecer, que exposição eu tenho, tá? E os outros 2 tratam na perspectiva de pessoas, ou seja, o ataque pode vir de uma pessoa, comprometer ter uma senha, e o tratamento desses ataques de uma forma completa. Então, a gente tem tanto o lado de tecnologia e o lado de pessoas. E é bom a gente ressaltar que todos os controles do SIS, eles têm um cunho de gestão de segurança cibernética. Ele não é uma tecnologia específica, ele quer que seja garantido que uma gestão de inventário e de controle de ativos corporativos, uma gestão de inventário e controle de ativos de software, e gestão de contínua de vulnerabilidades, uma gestão da conscientização de segurança, treinamento e competência e gestão da resposta a incidentes. Isso é muito importante para a gente estar bem associado. Indo ao que interessa agora, né, a Modo tem essa solução, que é uma solução que é em SaaS, e fornece uma integração com o seu diretório de identidades, ou seja, Active Directory. Tá? Ele permite que essa integração permite a identificação e autenticação que vocês já usam nos seus órgãos e as permissões e as autorizações dentro do sistema, onde você pode permitir que pessoas vejam que informações, garantindo até um controle e proteção da informação
e até das informações de como estão os controles SIS dentro da sua empresa. Tá legal? Bom, um ponto importante é que esse nível de transparência permite que você consolide todos os níveis de maturidade, seja pelo valor atual, seja pela maturidade futura, pelo status de implementação de controles. Vocês observem que aqui eu estou fazendo um painelzão que qualquer diretor de tribunal, qualquer diretor de órgão federal pode estar observando e vendo quais são os status da segurança, até pelo NIST e por tipos de ativos, se é aplicação, etc. Tá? Então, uma vez eu entrei dentro da lista de maturidade e estabeleci, fez uma análise de maturidade usando uma metodologia do próprio SIS, que o Roberto mencionou lá no início, chamada SIS-RAM, eu consigo identificar onde eu estou e para onde eu preciso ir, onde eu quero ir. Tá? Nem todo mundo precisa ser o 10 em tudo, porque até custa muito dinheiro, mas eu posso ir pelo mínimo aceitável para onde eu preciso estar. Então, esse painel permite que você visualize essas informações para todos os controles do SIS, e cada controle, quando existe a pontuação, o sistema ou a aplicação já vem ela com informações e com conhecimento suficiente e necessário para que seja pontuado tanto uma análise da maturidade, aí nos 4, já adiantando algum, fazendo um spoiler aí, aviso de spoiler, nos 4 pontos, ou seja, qualquer medida do SIS, o CISAM aplica 4 pontos ou 4 perspectivas. Primeiro, se existe uma política para aquela gestão, para aquela medida, se ele está implementado, se está automatizado e se tem um reporte necessário para nível de gestão, com indicadores para que você possa monitorar efetivamente aquela gestão daquele controle do SIS. Com isso, a gente define uma ação de tratamento, e essa ação de tratamento vai ser monitorada, como eu mostrei, um painel de tratamento dizendo quantas ações eu tenho para cada controle do SIS, para cada medida do SIS. Tá? Tem 7 ações, então eu consigo monitorar todas essas ações, e essas ações monitoradas, elas permitem que eu tenha um andamento, ver o que está atrasado, o que está adiantado, o que pode ser feito. Então, eu trago para o sistema traz para as empresas uma visualização de onde estou nas ações de tratamento para evitar aquele gap infinito que nada foi feito, vou ter que fazer uma outra análise de maturidade. Tá? Permite também a aplicação construir, vamos dizer assim, um Gantt para cada ação que você definiu, você pode estruturar um Gantt dizendo o que tem que ser feito, organizando todas as ações em atividades, subatividades, tarefas, subtarefas e assim por diante. Tá? Com isso, cada vez que é feita uma análise de maturidade, eu consigo ter um monitoramento de cada controle do SIS, qual é o nível do SIS-RAM, qual é o nível de maturidade. Né? Aqui a gente tem a maturidade desejada e futura, e você consegue monitorar isso no andamento. Claro que isso é um painel que pode ser apresentado e pode ser consultado constantemente pelas partes interessadas. Por fim, a gente consegue produzir um relatório automatizado, onde você tem essa visualização até para registro. Se tem algum órgão regulamentador que exige que vocês, com uma frequência de semestral, com alguma frequência, gerem um relatório do status de maturidade, isso é automatizado, quer dizer, isso já reduz o esforço de se fazer isso. E, por último, aqui, eu acho que vale a pena resgatar aqui. Eu sempre começo com uma provocação e termino com um call to action, com a ação que eu recomendo. Primeiro, conheça o SIS, estude o SIS, porque ele é uma parte da segurança da informação, uma parte importante, e é específico de segurança cibernética. 2, avalie a sua maturidade. Como é que está a sua gestão em relação aos controles do SIS? Você faz gestão de inventário? Com que maturidade? Onde você quer chegar? Qual a necessidade da sua empresa ou do seu tribunal? Tá? Defina as ações. Isso é muito importante. Eu acho que tinha que ter pintado de vermelho aqui, que sem definir ações, você não gera movimento, você não sai da inércia. A inércia, ela fica sempre ali na avaliação de maturidade. Então, defina as ações, defina prazos e monitore-as constantemente, comunicando isso de forma repetida e periódica para todos os envolvidos
da sua empresa, tá? Então, pessoal, eu fecho aqui. Agradeço aí a participação de todos e passo para o próximo aí, Alberto. Carlos Afonso. Opa, estou na área aí. Então, basicamente, é só fazer a minha apresentação, né? Eu sou responsável pela área comercial da Módulo e também o pessoal aqui acho que já explanou bem os frameworks que a gente vai atender durante o serviço e eu queria só reforçar as credenciais da Módulo, né? Somos uma empresa com 37 anos e não com uma experiência apenas teórica, né? A gente tem uma experiência muito grande não só na avaliação de modelos de maturidade, mas também de implementação. Somos certificados tanto 27001 e 27701, que são as certificações mais importantes, tá, relacionadas a esses dois frameworks. Temos uma execução bem automatizada, acho que até o pessoal já mostrou um pouquinho, né, o pano de fundo que tem por toda a execução dos projetos é sempre o nosso software, então a gente tem uma plataforma tecnológica por trás que garante uma qualidade muito boa durante os projetos. Temos uma equipe bem multidisciplinar, experiente e certificada para poder executar os projetos. Tá? Na verdade, esses projetos a gente executa com uma soma de experiência, né? Uma soma de qualificações técnicas. A gente tem esse time híbrido dentro da Módulo. Somos membros também dos principais organismos internacionais, que gera toda a fonte de conhecimento que guia esses dois frameworks, tanto o CIS como o POJ, aí, o CASSO, acho que explanaram bem, IAPP, Open Group. Enfim, tá? Eu acho que nessa prestação de serviço a gente tem uma rápida execução, tá? A gente presta mais ou menos aí 6 semanas cada avaliação de maturidade, tá? É uma avaliação de maturidade que, apesar de ser rápida, é bastante profunda, justamente por uso dessa plataforma tecnológica e dos profissionais que a gente aloca nos projetos, tá? Acaba aliando, né, nas duas visões, que não é tão simples assim você fazer essa correlação entre a parte cibernética com LGPD, e acaba também ajudando a organizar o atendimento, quer dizer, qual o primeiro passo que a gente tem que dar, qual o segundo, qual o terceiro, qual o mais prioritário, tá? E fazer com que essa organização a gente consiga comunicar internamente ela melhor para a organização. Enfim, acho que eu só queria fazer essa rápida comunicação, Alberto, colocar aqui os principais líderes comerciais à disposição, se vocês quiserem conhecer um pouco mais também a parte comercial, ou seja, como é que a gente poderia, né, ajudá-los a implementar esses freios ou apenas fazer a avaliação de maturidade, estamos à disposição, tá? E eu vou deixar esse material aí junto com o material de todo mundo. Tá? Então, era esse o recado breve que eu queria dar, além de agradecer os próprios consultores da Modo, né, que fizeram uma explanação bastante profunda no pouco tempo que a gente tem, e também a presença de todo mundo aí. Alberto, devolvo aí para você a palavra. Fernando? Ok. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. A nossa intenção aqui é falar um pouquinho sobre o relatório do Tribunal de Contas, né? O TCU ele vem há bastante tempo fazendo avaliações da área de TI, de governança de TI, de segurança, também fez de LGPD. E ele soltou um documento chamado 5 Controles de Segurança Cibernética para ontem. Esses controles são baseados no CIS, né? O Alberto, o Poggi, o Cássio falaram aí da nossa experiência com o CIS, o que eu acho que nós podemos ajudá-los, tá? Com um serviço bastante objetivo, rápido e barato para o atendimento, a preparar um plano de ação para atendimento a esses 5 controles. Então, como o Alberto falou, né? Se é para ontem, hoje a gente já está atrasado, e é importante a gente fazer uma avaliação em cima disso aí. Esses controles, né, eles são vinculados a medidas de segurança, essas medidas estão dentro dos acórdãos, então o Tribunal de Contas fez uma avaliação, se não me engano, de mais de 300 organizações do governo, associadas ao governo federal, e ele encontrou, né, um nível de atendimento baixo ou muito baixo. Então, a gente tem aí uma visão que, por exemplo, a medida de segurança, a primeira de todas, né, que é a 1.1, então o Poggi, Alberto e Cássio falaram que das 18, né, 5 foram selecionadas pelo Tribunal de Contas para que as organizações, 5 controles, né, e 20 medidas de segurança, para que as organizações se preparem minimamente, ou seja, aquilo ali é o mínimo que o TCU espera, não hoje, né, mas ontem.
Então, foi feita uma avaliação, né, de cada um dos itens, né, de como que está o atendimento. Um ponto é o seguinte, se nós olharmos o 1.1, né, então, por exemplo, 22 não atendem, não fazem nada, 22 também tem pelo menos uma decisão ou um plano, 86 adotam em menor parte, 110 adotam parcialmente e 136 adotam na maior parte. Esse modelo foi baseado num Control Self-Assessment, ou seja, cada um respondeu sem que houvesse uma avaliação. Então, é normal no mundo todo, né? Não só aqui no Brasil, não só no governo, mas qualquer organização, quando você tem um Control Self-Assessment, a resposta costuma ser mais benevolente em prol do auditado, né? Então, na dúvida, assim, ele sempre responde um sim, que está atendendo, não que ele fraude, mas é mais benevolente, isso aí é normal que isso ocorra. Então, essas medidas de segurança foram devidamente avaliadas, né? O Tribunal de Contas, ele tem uma série, e esse é o primeiro momento que ele fala isso. Então, os órgãos de governo, né, precisam atender, ou seja, até para passar para a próxima fase que o Tribunal de Contas vai preparar. Então, a nossa ideia é exatamente entregar um plano de ação. E é bem interessante, porque o Tribunal de Contas ele serve também, né, como justificativa para, às vezes, o pessoal fala, pô, mas vem cá, a alta gestão não está conscientizada em termos de segurança cibernética. Bom, nos órgãos associados à estrutura federal do Brasil, esse ponto é importante, por quê? Porque quem está falando do problema é o Tribunal de Contas, ele levantou esse ponto, né? Ele fala, é necessário, a situação é preocupante, quem fala é o Tribunal de Contas, né? É necessário adotar as medidas de forma rápida e gradativa, ou seja, esse passo não é o passo definitivo, isso é o que você já está devendo, ou as organizações que não implementaram estão devendo, mesmo as que implementaram, precisam fazer uma avaliação. E ele aponta também para o framework do SIS. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar pelo chat, tá? Então, foi feito esse documento, que é o 5 Controle de Segurança Cibernética para ontem. Eu coloquei esse documento aí no chat. É um documento muito bem feito, que adota o SIS, que é o principal consenso mundial em termos de segurança cibernética. Outros órgãos de governo também usam o SIS, tá? O Banco Central, o Centro de Defesa Cibernética, a Secretaria de Governo Digital do Governo Federal, todos eles usam o SIS, então vale realmente vocês considerarem, né? E principalmente porque aqui, caso uma organização federal, né, ela tem um problema de segurança cibernética, ela, no mínimo, tem que prestar conta desses controles aqui, né? Ou seja, faz parte do bojo, né, do atendimento à segurança cibernética, esses controles. Então, os 5 controles, o Cássio explanou sobre eles, né? E é interessante porque o Alberto também mostrou que esse processo de avaliação de controles, de top N, já foram top 20, já foram top 25, agora são top 18, esses controles eles vão sempre mudando, né? Então, o número 3 já foi análise de vulnerabilidade, o número 3 já foi gestão de incidentes, o número 3 já foi controle de contas administrativas, já foi malware. Só que o que ocorre é o seguinte, o 1 e o 2 nunca mudou. Desde 2008, o 1 e o 2 são básicos. Então, o controle 1, que é inventário de hardware, e o controle 2, que é inventário de software, nunca foram resolvidos. Se vocês olharem hoje o malware, né, ele nem aparece tanto. Por quê? Porque investiu-se muito em endpoints, né, em sistema de segurança, antivírus, contra sistema para detecção de ataques e assim por diante, e esse problema começou a ser resolvido. Então, hoje, o 1 e o 2 é super crítico, ou seja, é uma coisa que mesmo as melhores práticas dizendo tem um inventário de hardware, tem um inventário de software, as organizações não atentaram para isso, né? Investiram em muita coisa, mas esse item, eu diria até que é um residual aí de muitos anos de continuidade para a segurança cibernética. E como que é feito isso, né? No caso do controle 2, o Cássio até mostrou lá para vocês, ou seja, que você olha o sistema, quais são os sistemas que estão instalados no servidor ou no equipamento, exatamente para você ter controle em cima da sua segurança. Bom, da mesma forma, o Tribunal de Contas também faz uma avaliação, né, no que se refere à segurança cibernética, e nota-se, né, que tem muita gente com um grau de segurança considerado inexpressivo, 24%, 54% está inicial, 19%
está intermediário e 4% está aprimorado. É claro que quem está no estágio inexpressivo tem um risco muito maior para ser atacado. Então, nota, se eu preciso convencer a alta gestão, o argumento está aqui, e o argumento foi feito pelo próprio Tribunal de Contas. Bom, e é interessante que na própria conclusão do documento, né, ele fala isso, a situação é de alto risco. Quem está falando isso é o Tribunal de Contas. Esse relatório é excelente. O acórdão, né, que eu até tenho o número dele aqui, 1768/2022, ele realmente é muito bom, ou seja, e é uma orientação do Tribunal de Contas que tem cada vez mais, né, atuado em elementos que são críticos. Você veja, por exemplo, que o Tribunal de Contas vai acompanhar a transição de governo agora. Então, a gente tem o tribunal atuando em diversos elementos rápidos, né? Então ele fala, ó, o objetivo desse documento é conscientizar os gestores públicos a induzir a implementação de controles e medidas de segurança. Então a abordagem à alta gestão é exatamente com esse documento. Podem, inclusive, falhas, né, de segurança da informação e segurança cibernética podem prejudicar significativamente o governo, os cidadãos e impactar negativamente o processo de transformação digital no Brasil. Então, esse é o alerta do Tribunal de Contas. E é claro o que acontece. Se você não faz nada, você cada vez mais você vai ficando aqui nessa faixa do inexpressivo ou do inicial, e com certeza o seu risco aumenta significativamente. Então, se você faz um investimento em TI e não resolve isso aqui, você está aumentando o problema, você está aumentando o risco existente. Quanto maior o grau de automatização, quanto maior a evolução da transformação digital, acaba que se você não resolve, né, os itens básicos de segurança, você está crescendo a sua TI, mas está ao mesmo tempo aumentando o seu risco, e inclusive, né, a responsabilidade civil, porque agora existe uma tendência forte, né, de responsabilização, não só de responsabilidade civil, né, como também a responsabilidade em termos da improbidade administrativa, que também se pode se adequar nesse caso, uma vez que o próprio tribunal deu uma série de avisos. Então, a própria evolução, esses documentos todos, acho que nós já botamos o link de todos eles aí, fazem parte do kit, né, seja você da área de TI, da área de segurança, né, ou um DPO. Esses documentos aqui, inclusive, boa parte deles tem, né, acho que só o CISRAM que não tem a versão em português, né, nós participamos bastante, de forma bastante próxima, né, do CIS, a módulo desde a versão 1 a gente está próximo, sempre fizemos seminários, encontros, para poder fazer o atendimento, mas o interessante é isso, ou seja, a evolução da documentação do CIS, ela concluiu com orientações do Tribunal de Contas da União e também, em paralelo, né, existe uma série de orientações para o uso do CIS pela Secretaria de Governo Digital. Então, nós estamos prontos para ajudá-los, e um ponto é o seguinte, ó, o CIS tem 153 controles. O Alberto mostrou lá, né? Esses controles são divididos em IG1, 2 e 3. Então ele fala, comece pelo IG1. Se você nunca fez um assessment desse, faz o IG1, tá? Existe um outro documento que é o chamado Privacy Guide, que ele fala a privacidade, né? Aqui no Brasil, a LGPD, a proteção de dados, ela se aplica em 117. Então, dos 153, 117 estão diretamente relacionados a proteção de dados e privacidade. Se nós pegarmos o IG1, tá? O IG1 específico do Privacy Guide são 36 itens. Então, por exemplo, eu quero fazer isso aqui para tratar proteção de dados pessoais. Então, você tem 36 itens para você começar. Lembrando, são 3, né? IG1, IG2 e IG3. O Tribunal de Contas fala o seguinte, ó, dos 153, cara, 20 são para onde? Então, você precisa tê-los. E olhando, fazendo também um filtro em privacidade, nota que esse processo que você fizer aqui de atender aos 20 controles, 15 deles estão dentro do Privacy Guide. Então, é interessante porque isso aqui também ajuda o seu projeto de... Desculpe, pessoal, de LGPD. Então, essencialmente é isso, pessoal. Estamos à disposição de vocês. Vou passar para o Alberto aí, que organiza a nossa conclusão aí e possíveis perguntas que tenham surgido. Então, fiquem atentos, tá? Ou seja, o objetivo é chegar nesse 153, que o Tribunal de Contas falou o seguinte, ó, 20 já era para estar resolvido.
E o Tribunal de Contas ele informou, né, informa dentro do acórdão, inclusive, que vão ter novos passos, aprofundando e requisitando um nível cada vez maior de segurança cibernética. Então, por hoje é isso. Fala aí, Alberto. Bom, obrigado, Fernando. O pessoal acho que hoje não encaminhou nenhuma pergunta aqui para o nosso fórum, então eu vou até provocar um pouquinho vocês aí, já vi que o Pode está dentro aí da visão. Pode, você apresentou um pouquinho a questão de próximos passos, se você pudesse dizer, recapitulando aí um pouquinho, dentro de um projeto aí de análise de maturidade que a gente tem feito, qual seria, vamos dizer assim, o tempo médio aí de execução de um projeto como esse? Esse é um ponto importante, né? É um ponto importante para você identificar o gap primeiro. Eu acho que a gente, durante a execução de um mês, né, para identificar esse gap e definir os planos de ação. Por quê? Porque o que é importante é entender o contexto da empresa, como ele está, para a gente identificar qual o gap, aplicando metodologia do CISRAM, né? Identificar se cada medida tem política definida, se ela tem uma automatização feita, um canal de reporte, e todos aqueles 4 quesitos lá do CISRAM, e identificar quais seriam a situação futura desejada para que a gente possa definir quais são as ações que têm que ser feitas para cada um desses gaps. Então, basicamente, eu acho que é um projeto de um mês, mais 2 meses aí com apoio para definir esse plano de ação, implantar e monitorar esse plano de ação, junto com a ferramenta. Caso queira ficar com a ferramenta ainda por mais algum tempo, aí a gente conversa, tem essa possibilidade, mas eu diria que é um projeto de um mês para identificar esses gaps e definir os planos de ação dentro desse período. Obrigado, Pode. Cássio, bom, a gente vai afunilando, né? O próprio CIS das 153 medidas de segurança já criou lá o grupo 1 para a gente priorizar, e agora em cima do grupo 1 o TCU já afunilou mais ainda, então a gente já se resumiu a 20, mas assim, se tivesse que dar aqueles 2, 3 tiros assim, não é nem para ontem, para anteontem, né? Então, assim, o que você acha que são os focos prioritários aí em termos de medidas de segurança? Eu acho que o foco prioritário ele deve estar alinhado com o que o CIS define, né? Então, a gente vai na prioridade do CIS. Se tiver que implementar somente 2 controles, a minha sugestão sempre seria ter um inventário efetivo de hardware para a gente saber o que é o nosso parque. E aí, quando a gente está falando de hardware, são servidores, são estações de trabalho, são desktops, são notebooks, são tablets, smartphones, etc. E o que tem dentro deles, que é o software. Esses 2 controles muito bem implementados, eles vão forçar a implementação dos próximos controles. O próximo controle seria o de gestão contínua de vulnerabilidades. Se você tem muito bem implementado esses 2, você já vai ter uma melhor gestão de vulnerabilidade, porque com a padronização de hardware e com a padronização de software, a quantidade de vulnerabilidade sempre vai diminuir, porque a gente não vai precisar verificar vulnerabilidades de software que a gente simplesmente não padronizou, então não vai ter mais no parque. A conscientização das pessoas também é muito importante, isso pode ser feito em paralelo, o custo é baixo, e a resposta a incidentes vamos dizer, é uma consequência desses controles estarem bem ou não implementados. Legal, Cássio. Vou provocar um pouquinho agora o Fernando, porque a gente tem visto muito, principalmente nessas questões lá da GDPR, né, os principais problemas e multas que as empresas, organizações europeias têm sofrido, não é exatamente o vazamento de informações ou o problema de segurança, e sim a falta de capacidade de demonstrar que as medidas de segurança estão de fato implementadas, né? Então, como é que você vê isso? À luz, por exemplo, aí de um incidente de segurança cibernética que possa acontecer e as pessoas se utilizarem aí das boas práticas do CIS para, eu diria assim, quase que fazer um seguro da prestação de contas, né? Sim. Dentro da própria LGPD, né, ele considera isso, ou seja, que a sanção ela vai considerar as iniciativas que foram feitas e a capacidade
de demonstração por parte da organização, né, caso ocorra um problema, não o vazamento, né, mas uma violação de dados, porque às vezes o vazamento é a parte, vamos dizer assim, romântica, né, da coisa. Então, mas é a parte que mais aparece, né, que mobiliza mais o vazamento, mas o desafio está em termos da violação de dados. E a maior parte das sanções, em termos de volume, elas são, em termos de volume, elas são, no que se refere a não atender a determinado não atender a determinadas obrigações, né, ou requisitos. Então, não é que você teve dados vazados, é que a violação de dados está em você não ter tomado as providências necessárias. Eu acho que a forma que o Tribunal de Contas da União trabalhou, né, inclusive um dos 5 controles é a gestão de incidentes, é exatamente para permitir que você se organize e esteja pronto para prestar contas, né? Porque quando você fala, será que a NPD vai bater na minha porta? Muito bem, antes da NPD bater na sua porta, você tem uma série de desafios que estão ligados, né, à imagem, né, que estão ligados à reputação, que estão ligados ao próprio desgaste, à responsabilidade civil, à improbidade administrativa. Então, tem vários elementos, né, que envolvem isso. E é importante as organizações estarem prontas, né, e nós preparamos exatamente uma oferta para ajudar as organizações a atenderem a esses requisitos e que, consequentemente, ajudam também a atender a LGPD e diversas normas existentes e exigências que os órgãos precisam seguir. Bom, tá joia. Eu vou então pedir uma rodada final aí, né, para cada um fazer as suas considerações finais, aí já provocando um pouquinho o Pod também, porque falou um pouco sobre a questão da gestão quantitativa de riscos, né, e de que maneira que as organizações, caso elas implementem, vamos dizer assim, esses 5 controles do CIS para ontem, como é que elas conseguiriam implementar aí o retorno do investimento de fato implementar essas ações reduzindo o seu risco? Esse é um ponto importante. A Modo tem uma solução que é o nosso QuantiRisk, que é uma solução de gestão de riscos quantitativos, né? Em que existe um relacionamento entre os controles do CIS e a redução de um conjunto de perdas ou de ameaças inerentes. Existe uma relação. E a gente tem isso mapeado. Uma vez isso mapeado, eu consigo identificar, através de uma mensuração quantitativa de riscos, o quanto que seria uma perda anual de risco, por caso de um ransomware, por exemplo, dado a frequência de ocorrência, por um lado, e do outro lado, o impacto que seria essa indisponibilização. Aí tem todos os métodos estocásticos aí que a gente calcula, e isso considerado, os controles CIS, eles vão reduzir ou a frequência dessa ocorrência ou o impacto, né? Porque aí você tem uma magnitude de perda inicial, que é a interrupção, e a secundária, que é a perda futura, de negócio futuro. Então, o que os controles do CIS vão fazer? Se eu tivesse controles implantados de forma correta, com a maturidade adequada, eu consigo reduzir essa frequência de ocorrência, porque eu tenho alguns controles que vão implantar uma barreira, tal qual um multifactor authentication, com conceito de controle de acesso, a gestão de vulnerabilidade, que reduz a exposição dos ativos. Então, essa conta existe para cada controle CIS, cada um dos 18 controles CIS, eles podem ter uma participação em cada tipo de ameaça que está quantificada. E daí você tem que aquele controle pode reduzir a frequência, reduzindo a frequência, ele reduz, ou seja, o nível de risco, e com cada controle tendo um custo de implantação, porque, claro, para implantar um controle, como a gente falou, que é esse plano de ação, eu tenho lá quanto que eu tenho que implantar, as pessoas que estão alocadas, a implantação, e não só o custo de implantação, mas um custo da operação e da manutenção daquele controle CIS, visto que segurança da informação não é um ponto isolado no tempo, é uma ação perene. Uma vez você estabelecendo esses controles e esses custos de implantação e esses custos de operação daquele controle, aí cai no esquisito que é política, monitoramento, reporte, indicador, tudo implantado, você consegue fazer um batimento de quanto que aquele controle reduz versus o custo dele, e essa redução, essa relação entre o custo do controle e o risco que ele reduz, você vai ter aí uma visualização do nosso ROI, ou do retorno
de investimento, aí, entre aspas, porque é um retorno de não recuperação, por causa de um ransomware, por exemplo, que é o risco total. E com isso eu consigo direcionar para o executivo uma forma adequada para a tomada de decisão, o que ele tem que fazer, o que aquela ação vai reduzir de risco com o ROI e o quanto que esse risco vai ser reduzido na organização como um todo. Eu acho que se for muito rebuscado, etc., se vocês não entenderam, por favor, entre em contato com a gente, que a gente explica isso direitinho no 1 a 1, tá bom? Acho que eu respondi, né, Alberto? Obrigado, pode. O Cássio, você que tem envolvido aí, você com o teu time, tua equipe, em vários projetos, até de certificação da 27001, a gente sabe que essa questão de ter as evidências, né, não basta estar seguro ou implementar a segurança, você precisa, num caso, por exemplo, de auditoria ou prestação de contas, você demonstrar essa evidência. O que seriam as principais evidências que as empresas precisariam se preocupar em relação a esses 5 controles para ontem, hein? Desculpe, eu acho que a evidência, nos nossos projetos, a gente costuma organizar vamos dizer, vamos falar primeiro do inventário de hardware e de software, né? A gente costuma organizar isso quando a instituição tem ferramental, usa-se o ferramental da instituição. Quando ela não tem ferramental, a gente sempre sugere e apoia o uso de ferramentas gratuitas ou livres. E aí, como é que a gente gera, por exemplo, uma evidência de inventário? Então, a gente faz o scan daquele inventário. Esse scan não necessariamente precisa de um agente instalado, ele pode ser um scan não invasivo, com credenciais de acesso e aí a visualização de todo o software e o hardware daquele determinado ativo. E a gente apresenta isso em painéis. E esses painéis são vivos, conforme aquele que eu mostrei. Então, um painel vivo, ele mostra para a gente uma evidência, por exemplo, de que um determinado software que não deveria estar implementado naquela organização, ele está. E, a partir daí, providências são tomadas, ou seja, um incidente ele é vislumbrado e as providências para remoção daquele software é uma providência que é executada. Então, basicamente, o que a gente precisa é ter a visualização do nosso parque em dashboards, em relatórios visuais, para que a gente possa, então, a partir da padronização, diminuir, vamos dizer, os riscos de ter software não autorizado, das pessoas não estarem conscientizadas. Isso tudo tem ferramental, vamos dizer, de todos os tipos para a gente fazer esse tipo de projeto. A gente tem feito esses projetos. Existe um cruzamento bom entre os controles da 27002 e do próprio SIS, e as empresas têm optado por um conjunto de ações dentro desses cruzamentos, ou seja, não basta estar alinhado só com a 27002, não basta estar alinhado só com o SIS. A ideia é que esses dois frameworks complementem complementem a segurança cibernética. Beleza, obrigado, Cássio. Carlos Afonso, não sei se você está aí, a gente tem percebido aí em vários dos projetos que a gente tem participado, algumas empresas que colocaram como meta esse ano fazer essa espécie aí de diagnóstico, né, ou sua análise de maturidade, para que isso, inclusive, possa embasar o orçamento do ano que vem, né? Quer dizer, baseado aí num plano de ação mais de médio e longo prazo, ações que são executadas no ano que vem. O POD considerou aí que a gente tem feito os projetos aí praticamente levando 30 dias. Como nós já estamos em novembro, dá tempo ainda das organizações que estão, vamos dizer assim, atrasadas, já que isso é para ontem, correr atrás, entrar em contato aí, a gente conseguir, na verdade, ser contratado e executar isso, né, nessa velocidade aí, pela tua experiência, principalmente dos órgãos públicos? Eu acho que sim, né? Até porque, dependendo do órgão público, pode ser ter feito uma contratação direta. É uma obrigação. A gente tem um atendimento rápido, seja por software, seja por conta dos consultores que a gente aloca, que são experientes. E daria tempo, sim, para poder já ter um orçamento para o ano que vem. Pelo menos você já tem aí a distância que você tem para os baselines e um plano de ação para poder entrar no ano que vem organizado e atendendo o orçamento. Tá? Já com o orçamento conhecido esse ano para poder colocar no que vem. Então, daria sim, Alberto. Acho que o Pod comentou aí, né? A gente está falando de 4 a 6 semanas o atendimento a cada um dos frameworks. Daria até para fazer em paralelo, né? Dependendo da organização. Claro que também depende da velocidade que a organização quer imprimir, mas daria sim.
tá? Para poder fazer esse atendimento. E é uma obrigação, né? Então a gente consegue aí, pelo menos, entrar no que vem com um cenário mais bem definido, né? Tá, joia. Obrigado, Carlos Afonso. Eu vou chamar então agora, Fernando. Acho que você pode fazer um encerramento aí. As palavras estão contigo aí de agradecimento aí mais uma vez a todos aí pela Legal. colaboração e audiência aqui nas nossas lives. Acho que a Jéssica pode reforçar, a live foi gravada, né? Nós vamos colocar as apresentações disponíveis no nosso canal YouTube, que tem mais de 100 apresentações de lives que a gente fez aí nesses últimos anos, né? Sobre os mais variados temas relacionados à LGPD, segurança cibernética, o lançamento das principais normas, prestação de contas, a questão de engajamento, o papel do RH dentro dos projetos, a questão do envolvimento de marketing, né? Então, tudo isso eu convido vocês aí depois a acessarem com calma o nosso canal YouTube. Às vezes o pessoal até assiste lá as apresentações naquela velocidade 2, né? Fica tudo bem rapidinho. São apresentações curtas, mas sempre muito objetivas e voltadas para os problemas práticos que a gente tem vivido agora neste momento, né? Então, vou passar a palavra para o Fernando aí para fazer o fechamento e os agradecimentos finais. Obrigado a todos aí pela participação. Legal. Pessoal, nós estamos à disposição, tá, para vocês conversarem. Quem quiser apontar o celular aí para o QR Code ou entrar em contato conosco, pode falar com qualquer pessoa da Módulo, nós estamos à disposição de vocês. E até para escutar o que é o desafio de vocês e como que nós podemos ajudar. Nós temos uma oferta bem pontual, bem objetiva para atender, né, ajudá-los a atender esse acórdão do Tribunal de Contas, né, e ficar pronto para os próximos desafios. Muita gente já fez muita coisa, a gente ajuda a organizar, transformar isso aí em algo, apresentar algo assim que você possa prestar contas, e a partir daí, né, você usar isso como alicerce para o desenvolvimento da sua segurança, né, em alinhamento com o regulador, que é o Tribunal de Contas da União. Então é isso, pessoal. Então, estamos à disposição. Agradeço a todos aí pela presença. Um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Até logo.